A paz do Senhor, irmãos. Eu estou aqui novamente para gravar mais um vídeo para os irmãos de algo que o Senhor me passou. E como sempre, para ter a base na Escritura, eu queria estar compartilhando com vocês o que está escrito em Eclesiastes 3, que diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Eu poderia citar também Apocalipse 1:18, onde que o Senhor vai falar que ele estava vivo, morreu, ressuscitou e está vivo para todo sempre. Porque o assunto que eu quero estar falando é sobre o tempo. Há certo tempo atrás, o Senhor me deu uma visão muito intrigante. E eu estou falando do tempo porque eu quero chamar isto de o cadeado do tempo, porque o tempo está nas mãos do Senhor. E então a visão, quando começa, eu vi uma grande montanha. E naquela montanha, como se tivesse um túnel que passava por baixo dela de um lado para o outro, mas os homens foram lá e fecharam esses caminhos e punharam guardas para a gente não poder passar. Eu bem sei, todos os irmãos sabem, que quem fechou o caminho não foi Deus e quem estava guardando não queria que passasse para o outro lado. Mas eu me deparei com aquela montanha e, guiado pelo Espírito Santo, eu disse, bom, eu não consigo passar, todos estão vigiando o caminho, eu vou costear essa montanha, quem sabe há uma passagem. E de fato, quando eu comecei a andar beirando aquela montanha, de repente eu encontrei um portão de ferro. O portão tinha um cadeado só em cima, a corrente, e eu olhei para baixo, ele estava, até o chão. Eu disse, vou puxar embaixo, vou torcer ele, vou conseguir passar. E comecei a puxar ele, ele foi torcendo, cedendo, e eu consegui passar aquele portão. No que eu passei aquele portão, caminhei um pouco, me deparei numa cidade, e ao chegar nessa cidade, eu vi que tinha muita gente lá, muita gente. E eu falei, eu quero falar com a pessoa que comanda tudo isto. E eles falavam para mim, não adianta nem ir falar com ele, que ele não vai te ouvir. E eu, de tanto insistir, eles falaram, tá bom, eu vou levar vocês até lá. E me levaram. Quando eu cheguei até o lugar, era como se fosse uma meia água. 4 palanques fincados no chão, 4 pés direito, um telhadinho inclinado para trás. Um único telhado. Debaixo daquele telhado estava um homem de costa para mim. Na frente dele uma escrivania, daquelas tipo quem vai na escola de antigamente, aquelas que era meia subidinha assim, né? De madeira. Um monte de papel na frente dele. Ao lado mais ou menos esquerdo dele, um telão. E uma imagem muito bonita passando ali. Daquelas quando a gente vai no shopping, né? E olha ali aquelas televisão grande ou em lojas, que está passando aquelas imagens muito bonitas. E assim estamos passando aquelas imagens. E eu me aproximei, comecei a falar com ele e o povo recuou tudo para trás. Ninguém queria chegar perto. Eles tinham medo, como se ele não ouvisse o que eles falavam. E eu comecei a conversar. Ele não tirava o rosto daqueles papéis que ele estava olhando, analisando todos aqueles papéis que estavam em cima daquela, tipo, escrivania dele. No mesmo tempo que ele não virava o rosto para falar comigo, ele de repente parou, afastou-se um pouco, levantou aquela carteira, ela tinha uma tampa. Debaixo daquela tampa ele pegou uma chave de cor escura. Ao lado direito dele, colocado de pé, sobre um palanque, um enorme cadeado. Um cadeado gigantesco, de cor dourada, assim, para um... eu falaria assim, um latão, alguma coisa assim, para um dourado. Ele leva aquela chave. O cadeado não era por baixo, a entrada era na frente do cadeado. Ele levou aquela chave, punhou no cadeado e girou a chave. Quando ele girou a chave fez um barulho que nem quando dá corda num brinquedo. E assim foi. Ele foi virando a chave. Quando ele começou a virar a chave, a imagem que estava no telão foi mudando.
E ele foi girando e de repente ele parou de virar aquela chave. A imagem do telão parou, congelou. Ele olhou para o telão e ficou ali admirado, e eu também. A imagem que se passava mudou o semblante meu e ele ficou como se tivesse entristecido profundamente. E a imagem era uma grande guerra, mas não guerra como nós estamos vendo, rumores de guerra aí, que nem aconteceu em Israel, que nem a Rússia atacando a Ucrânia. Não, não era nem perto disto. A guerra que estava acontecendo, ela vinha devastando a face da terra por toda. Homens a pé por baixo, tanques de guerra aos milhares, aviões por cima, soltando bombas e destruindo tudo. A vegetação verde estava deixando de existir. E tudo quanto tinha na face da terra sendo destruído. Ele olhou por um certo tempo, talvez uns 30 segundos, não sei, e voltou a chave para trás. Como a chave voltou, o tempo voltou. As imagens que adiantaram voltaram todas para trás e pararam nos dias que estamos atuais. Ele não me olhou, ele não falou comigo, simplesmente ele me mostrou. O que está por vir, não sei que tempo vai ser, ele não me avisou, também não me falou. Aquela multidão que antes tinha vindo comigo, todos ficaram desolados, e eu também. Então, eu queria compartilhar com os irmãos sobre isto, que a gente venha a estar se colocando na posição com o Senhor, porque coisa boa não há de vir. E a gente bem sabe que o Senhor não tarda a sua vingança. Ele não vai tardar o que ele colocou em prática, e o que o Senhor falou já pelos profetas dele jamais vai sair. Ele disse: passa o céu, passa a terra, mas minhas palavras jamais cairão. Não vai escapar uma. O que o Senhor já colocou em seu coração para ser feito, o que ele designou para acontecer, isto vai acontecer. Tenho certeza disso. Por isso eu peço a vós, orem. Orem e orem e orem para que o Senhor tenha compaixão de todos e que possamos, quando vier estes dias maus sobre a terra, nós estarmos firmes, porque Ele disse que Ele vai proteger os deles. Ele vai proteger. Se você estiver firmado, Ele vai proteger. Amém?